Então, senhoras e senhores, senhoritas e senhoritas, é, essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano do Colégio Afinisa Freire. A disciplina é artes. Estou morrendo de calor aqui, fazendo calor desgraçado. A disciplina é artes. E a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente iniciou na aula passada a respeito de hip hop, né? Na aula passada, a gente terminou falando a respeito do. Peraí. Eu dei uma parada que eu fiz espirrar, meu olho tá vermelho agora. Vou dar um espirro aqui. Então, na aula passada, a gente falou sobre. Calo desgraçado, né? A gente falou. Terminou falando sobre MC Marechal e as batalhas de conhecimento. Ah, o professor, o que é batalha de conhecimento? Lembra aí, ó, puxa da memória aí. Batalha de conhecimento que o MC Marechal fazia era aquela batalha, aquele embate entre dois rappers, tipo numa pegada de repente, né? Que eles se confrontavam através de ideias. As ideias que eles lançavam tal, e aí um batendo de frente com o outro, assim, mas sem precisar sair na porrada, né? Sem precisar sair na mão. Isso é importante, né? Apesar de vez em quando a gente tem vontade de sair na mão com algum coleguinha, mas não pode. Então o que é que o pessoal fazia? Ao invés de sair na mão com um coleguinha para quebrar o outro na porrada, o que é que eles faziam? Eles faziam a batalha de conhecimento através dessas rimas, através desse jogo de palavras, essas ideias, através do conhecimento que eles obtinham através da própria vida deles. E aí então eles chegavam e tranquilamente, de boa, lá, eles chegavam e largavam o doce. Falavam lá, jogando um na cara do outro, as ideias assim sobre o que eles estavam produzindo. Na batalha, além da batalha do conhecimento, a gente falou a respeito de Criolo, que é um artista paulistano, um rapper paulistano. A gente falou sobre a banda Racionais MCs, que é considerada a primeira banda pioneira do hip hop no país. E até hoje eles estão atuando aí, até hoje eles trazem muitas ideias. O Mano Brown, que é ainda o líder do Racionais MCs, ele é um cara que constantemente ele aparece na mídia aí, porque é um cara com inteligência absurda. Tem origem de favela, é importante falar isso. Tem essa origem de favela, como o próprio hip hop, como o próprio rap. Ele costuma trazer muito essas experiências pessoais do pessoal que viveu ou que vive ainda nas favelas. Então, quando um cara com a inteligência do Mano Brown chega, de origem de favela, que se mantém até hoje lá, trabalhando dentro da própria comunidade dele, você consegue levar a sua palavra adiante, alcança muito mais pessoas, né? Então, Racionais MCs, com o Mano Brown, com o restante da galera aqui, o Ice Blue, o Ed Rock, o Kelly J, eles são artistas, são rappers que até hoje se mantêm num determinado patamar que as pessoas respeitam bastante o que eles têm a dizer, porque eles fizeram parte desse processo de iniciação, de chegada, difusão, divulgação do rap, do hip hop aqui no Brasil. Mas enfim, aí a gente fala aí a partir da página 106, essa enrolação toda, mas... Ai, meu café tá frio. Então na página 106 a gente começa da seguinte forma. O grupo de rua de Niterói, ZRN, é uma companhia de dança fundada em 1996 por Bruno Beltrão e seus amigos dançarinos de break, no município de Niterói, no Rio de Janeiro. Vocês lembram que a gente falou do break? Os 4 elementos que fazem parte do hip hop, que até o África Bambaataa ele fala sobre o 5º elemento, que é o conhecimento, mas os quatro elementos anteriores são o rap,
O rap, que por sinal é Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. Então, o rap, o grafite, o break e o MC, né? O mestre de cerimônia. É isso mesmo? Ai, meu Deus do céu, eu me esqueci. Sim, e o MC. Na verdade, não, minto. O MC não, o DJ. É porque o MC ele tá inserido na ideia do próprio rap, né? Que MC significa mestre de cerimônia, DJ é o disc jockey, né? É aquele cara que fica na mesa lá com a parte da produção sonora. O MC é aquele cara que vai dar a letra, que vai falar assim e tal. Então, na verdade, os quatro elementos você vai pegar o DJ na MC, tá? Desculpa aí, gente, eu não vou apagar isso não, porque o professor também erra, mas vamos lá, jogando duro. Aí. Enfim. E aí então a gente tem o DJ, que é o disc jockey, o rap, com a representação personificada no MC, o grafite e o break. E é justamente do break que a gente vai falar aqui um pouquinho mais agora, nesse exato momento. Então, 4 anos depois de fundar a companhia, o Bruno Beltrão ele foi estudar dança e passou a se interessar também por filosofia e pelas possibilidades de diálogo entre a dança de rua e a dança contemporânea. Hoje, a companhia frequenta o circuito internacional de dança. É interessante a gente poder falar a respeito desse diálogo entre a dança de rua e a dança contemporânea. O que é a dança contemporânea? Quando a gente fala em contemporaneidade, a gente fala daquilo que acontece hoje, no nosso dia a dia. Então, essa relação entre a dança de rua e a dança contemporânea é a possibilidade da gente poder levar a dança que hoje se encontra, por exemplo, nos palcos, a gente poder conectar ela à dança que é produzida na rua, o break. Então, ou a gente pegar o break e transformá-la para poder se apresentar no palco junto com a galera, tipo Beyoncé, Rihanna, Bruno Mars, pessoal do K-pop, não sei se faz essas coisas não, né? Não sei, eu não manjo muito desses Paranauê não, vocês que sabem o que é que eles fazem lá, mas tipo, é uma forma de dança contemporânea. E de repente, dependendo da batida da música, eles podem se utilizar de passos do break dance para poder fazer essa mistura com essas danças que eles produzem, que eles fazem, né? Mas enfim, e aí o Bruno Beltrão, então, ele vai fazer esse diálogo entre o break dance e a dança contemporânea. É buscar colocar o break, que é uma ideia de uma dança marginalizada, que é a ideia daquela dança mais coisa de rua, ligada à negritude, e de repente levar esse tipo de dança para os palcos, se misturando com outras vozes, se misturando com outras sonoridades, além do rap, né? O norte-americano Keith Haring foi um dos precursores do grafite como conhecemos hoje, levando a cultura de rua para o mundo oficial das galerias e dos museus. Vocês lembram que eu já falei um pouco sobre grafite em aulas anteriores também? E tem essa questão de que o grafite ele é produzido e para as massas. Então dificilmente você vai ver uma exposição de grafite no museu. Eles são produzidos, são feitos para serem colocados, tipo, em viadutos, em pontes, em muros,
tá? Para que a população que está passando lá de ônibus, a população que está passando de carro, de bike, a pé, no trem, no metrô, eles possam olhar pela janela, eles possam olhar para o lado de fora, possam olhar para o lado e ver aquele tipo de arte. O grafite ele traz um diálogo, assim como a gente fala sobre break, que é um determinado tipo de dança que busca dialogar com a dança contemporânea. O grafite é uma forma de arte, é uma técnica artística, um estilo artístico que vai dialogar também com a arte contemporânea. Por quê? A arte contemporânea é aquela arte que predominantemente é algo que vai falar sobre sociedade, é uma arte que vai falar sobre o cotidiano, é uma arte que vai dialogar principalmente com aquilo que existe nas ruas. Então, aí a gente vai acabar vendo até nas próximas páginas depois, o grafite ele consegue muito bem fazer um diálogo com elementos da cidade, como por exemplo, você pode ver um grafite no poste, no hidrante, que ele vai ganhar um determinado uma determinada cara. De repente, pô, você pintar um hidrante assim vai aparecer com cara de um Minion. Não é um Bolsominion não, gente. É o Minion daquele do filme. Aqueles amarelinhos bonitinhos. Minion. Tipo esse Minion. Aí você vê, o próprio formato dele, assim, ele aparenta até o hidrante, né? Que tem aquela parte arredondada em cima, que tem a parte que é para poder encaixar a mangueira. Aí eles fazem tudo isso, porque muitos desses hidrantes eles acabaram perdendo a sua finalidade, né? E aí, onde é que eu coloco isso? Não, vai ficar na minha frente, não dá. E aí o Minion ele vai perder, o Minion não, tipo, o hidrante vai perder a finalidade dele. Vai ficar aqui em cima do livro. Não, aqui, pronto. Vai acabar perdendo a sua finalidade, mas não vai ser retirada dali, né? Então, você pode transformar, você pode ressignificar os artistas, eles vão ressignificar aquele objeto, aquele elemento, para que a arte cubra ele e ele comece a dialogar de uma forma diferente com o que há na sociedade, né? Com o que há no ambiente no qual ele está inserido. E claro, tem outros elementos também e tal, bem interessante. Então, norte-americano Keith Haring foi um dos precursores do grafite como conhecemos hoje, levando a cultura de rua para o mundo oficial das galerias e dos museus. Ele desenhava figuras em movimento que refletiam o rico cenário da dança nas ruas e nos clubes da época. Então, essa imagem que vocês veem aí na página 107 é uma litografia que tem... é um desenho, né? Que tem o tamanho de 56 por 76 centímetros, 56 centímetros de altura e 76 centímetros de largura, e que representa essa ideia da figura em movimento. É um desenho relativamente simples, se vocês forem analisar assim. É um corpo que está em movimento, com 2 braços, mas com 4 pernas. Quem nunca viu as revistinhas em quadrinhos, ou então os próprios desenhos, quando querem representar a ideia de movimento muito rápido, acaba fazendo várias pernas juntas, né? Que é para dar a ideia de como se estivessem em velocidade mesmo. E nos quadrinhos a gente vê muito isso também, porque para trazer essa ideia de movimento, eles fazem esses traços assim, né? Como se fossem aspas. Esses traços assim, que é para dar a ideia de justamente de expressividade, de movimentação do corpo, de estar assim,
Mas enfim, professor, você é doido. Não, não foi péssima essa, desculpa. Então, ele desenhava figuras e movimentos que refletiam um rico cenário das danças nas ruas e nos clubes da época. Em muitos seus grafites de rua, nas pinturas feitas em lona e em diversas esculturas, o artista representou duplas em batalhas de breakdance ou grupos de figuras dançando. Ele se interessou pela capoeira no Brasil e realizou trabalhos que representam corpos interagindo com os movimentos característicos dessa arte. Keith Haring direcionou seu interesse a um tipo singular de expressão baseado na força da linha e do desenho. Em 88, acabou descobrindo que tinha AIDS, criando então uma fundação para apoiar organizações e programas de ajuda a portadores de vírus da doença. Isso não vai entrar muito no nosso lance de interesse não, mas é importante a gente falar sobre esse tipo singular de expressão baseado na força da linha e do desenho. Aí vocês percebem bem que o traçado que ele faz, o tipo de linha que ele faz, é extremamente simples. Esse desenho aqui é tipo de desenho que vocês sabem que eu faço em sala. Os bonecos de palito, né? Isso aqui, a única diferença é que ele desenvolveu um pouco mais esse palito para poder preencher a parte interna com tinta branca, né? Mas são traços bastante simples, mas que mesmo com toda essa simplicidade ele consegue transformar essa ideia de movimento dentro deles, né? Esses diversos traços, como eu mostrei, essas aspas, né? Esses tracinhos que estão todos em volta do ambiente, em volta do corpo do personagem, dos personagens, esses traços eles vão denotar essa ideia justamente de movimentação, né? E quando a gente fala sobre breakdance, a gente fala de algo que é movimentação. Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com a página anterior, lá com a página 106, da coreografia H3 do GRN, do grupo de rua de Niterói, vocês veem que a galera está se movimentando. Olha os braços do pessoal também em movimento. Olha como a fotografia faz com que eles acabem sendo desfocados. Por quê? Porque para mostrar que eles estão se movimentando. Então, se a gente faz uma comparação dessa imagem da página 106 com a imagem da página 107, a diferença é que na 107 ele não vai estar desfocando, porque afinal de contas é um desenho, mas esses traços vão trazer a ideia de que existe uma movimentação. E são os passos justamente utilizados na fotografia da página anterior, nesse modelo de comparação que a gente faz. Não foi exatamente isso, até mesmo porque a imagem pintada pelo Keith Haring foi em 1986 e a foto tirada do GRN foi de 2011, mas a gente, para efeito de comparação, a gente consegue trazer essa ideia de que ambos representam basicamente a mesma coisa. Uma coreografia realizada com a ideia do breakdance. Pronto. Na página seguinte, a gente vai ver uma instalação chamada de A Festa na Casa da Rainha do Frango Assado, produzida pelo Alex Vallary. Alex Vallary, que é um nome importantíssimo do grafite brasileiro, apesar do Alex ele ter origem italiana, mas, quer dizer, ele é nascido na Etiópia, tem origem italiana e foi radicado no Brasil. Como assim? Nasceu na Etiópia, muito provavelmente foi logo muito cedo para a Itália, talvez com os pais e tal. E depois de um tempo ele foi morar no Brasil e acabou se adaptando aqui, acabou se tornando o grande artista que se tornou. O Alex Vallary foi um dos precursores do grafite no Brasil, então tem uma importância histórica muito forte.
Mas enfim, ele já trabalhava com a técnica do stencil e com o grafite quando no início da década de 80 foi estudar lá em Nova York. Vocês lembram o que era a técnica do stencil? Eu já falei algumas vezes. O meu rosto aqui meio manchado. A técnica do stencil, eu já falei algumas vezes com vocês sobre aquela produção de arte que se utiliza placas, placas metálicas ou placas, tipo aquelas plaquinhas de radiografia que a gente tira, caí no chão, eu acho que eu quebrei meu braço, aí vai tirar aquela placa, né? Aquele plástico meio endurecido, né? Aí a técnica do stencil é justamente essa, vocês pegam essas placas, fazem cortes nas placas para representar um determinado objeto, alguma frase e tudo. E aí quando você coloca na parede e joga a tinta spray por cima, ele vai, o spray, ao alcançar a parede, ele vai ficar no formato do corte, do recorte que foi feito no stencil. Então, nessa imagem daí de cima, dá para perceber isso claramente, o que foi feito com o Poseidon. Tem um Poseidon ali em cima, né? Ah, professor, quem é o Poseidon? É aquele rapazinho ali que tá com o rabo de sereia e tá com um tridente na mão. Tá? E foi da técnica do stencil ali. Ah, professor, como é que dá pra perceber? Porque é o único que só tá com a cor, né, gente? Abestalhado. Ele e o cavalo marinho ali também, né? Tá logo na frente dele. Será que ele tá caçando o cavalo marinho? Não, porque Poseidon é amigo do cavalo marinho, provavelmente. Mas enfim. Valauri, então, ele iniciou seus grafites com formas únicas, como uma bota preta, um peão, um telefone e um acrobata. Para a 28ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, em 85, ele concebeu um espaço em que objetos como uma geladeira e cadeiras estampadas com texturas grafitadas contracenam com um pin-up e outros personagens pintados na parede. A obra foi batizada de A Festa na Casa da Rainha do Frango Assado. Pin-ups, como tem aí na própria página 108, são desenhos, pinturas e fotografias que representam, geralmente, mulheres sensuais com roupas provocantes, safadinho, produzidos em grande escala em calendários, pôsteres e capas de revistas. Essas imagens tornaram-se elementos de cultura pop, aquela cultura mais popular. Então, a ideia dos pin-ups foi algo muito difundido, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, mas que você vê o Alex Valauri, ele quando ele foi estudar em Nova York, quando foi estudar nos Estados Unidos, ele adaptou, ele pegou esse tipo de arte e trouxe para o Brasil, para que pudesse colocar também suas obras de arte nessas exposições das quais ele fazia parte. E aí a gente vê interessante que essa instalação que ele faz uma mistura de diversos elementos, né? Ele tem um pin-up que ele coloca ali da moça na banheira. Ele faz um desenho também de um rapaz completamente sensual, com essa calça de oncinha. Aí na outra parede. Ele faz a técnica do stencil. Ele faz uma pintura se utilizando de um objeto do nosso cotidiano que está no banheiro de quase todo mundo no país, né? Tem gente que não tem vaso sanitário em casa não, tá, gente? Mas também ele faz essa pintura. Ele vai fazer essa mistura de cores. Você vê que as cores estão lá quase uma pelugem, né? Uma pelugem, não penugem. Penugem é pena, pelugem é pelo, viu, gente? O corpo assim, tá? Como se fosse de uma onça, né? De um tigre e tal. De uma onça. A onça pintada é um negócio mais redondinho. O tigre são os tracinhos, vocês aprenderem.
Então de onça, que vai estar também na calça do sanfoneiro, que vai estar em outros objetos também, que, você vê, são objetos que são encaixados no ambiente, na instalação. Alguns são pintados na parede, como é o caso do sanfoneiro. Alguns são objetos colocados e pintados no ambiente, como é o caso do vaso, da... Que negócio é esse? Da luminária, dos sapatos. E aí vocês têm outros elementos também que se encontram aí, como a garrafa, como se fossem uns objetos de banheiro, né? Tá tudo aí. Oi. Mas enfim. E aí então Alex Valauri, ele vai ser esse grande precursor do grafite no país. Ele quem vai trazer essas novas técnicas para o país, que vão passar a ser adotadas por diversos outros artistas também, tá? Vamos continuar na próxima aula, falar dos gêmeos, falar de mais grafite, continuar nesse capítulo sensacional, ainda tem bastante coisa para falar. Beleza, galera? Valeu, falou, tchau. É isso, acabou a aula.